Fala aí pessoal, vou fazer uma análise um pouco mais detalhada aqui da Solana, né? Normalmente eu faço aqui uma análise completa, todos os ativos. Se você não viu o último vídeo aqui foi sobre isso. Quase todo dia eu faço uma atualização e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a Solana, né? Antes de falar da Solana, eu quero comentar com vocês aqui sobre o Bitcoin, né? Conseguimos acertar aqui a região de fundo por enquanto do Bitcoin, né? O ponto de teste principal. Tivemos aqui um teste de fechamentos aqui no 85, como eu tinha comentado com vocês, 84, 85. Tivemos um paviozinho ali abaixo daquela região, mas logo no mesmo dia já aconteceu a retração e agora estamos começando a trabalhar acima, né? Então, por enquanto, a gente está na base saudável para o BTC. A partir daqui, que finalmente entramos em sobrevenda, a gente pode ter um fundo aqui começando a trabalhar em times menores e a gente poder entrar na oportunidade de um repique de volta lá para a faixa de preço que a gente tem trabalhado nos últimos meses aqui, tá? Então, é isso. É muito bom ver, né, o seu estudo ali funcionando e tal, e o pessoal aproveitando disso para fazer uma grana. Então, se você não pegou, espero que você faça parte do grupo gratuito, o link vai estar aqui na descrição. Ontem eu comentei sobre quase toda essa queda do Bitcoin, estou vendido desde o 91, né, aproveitando esse movimento de rompimento que ele fez aqui para acumular mais caixa e agora surfar uma movimentação maior de alta, beleza? Vamos lá, falando sobre a Solana, Sol também fez um movimento muito parecido, né? Acertamos aqui a região de base dela. Eu tinha comentado aqui no canal também, falando justamente sobre esses dois pontos aqui que eram importantes, onde ela poderia fazer um rompimento dessa região buscando a base aqui por volta do 132. No mesmo dia, né, ontem, tivemos uma movimentação que fez um paviozinho e recuperou praticamente toda a região aqui, e agora estamos aqui criando uma nova base de preço, né? O que eu quero que vocês entendam? Vamos aqui que vai ser bem detalhadinho, tá? Quando temos um ativo que ele não se sustenta, né, que ele tem um aumento gigantesco de preço e depois ele não se sustenta e cai na mesma proporção, isso é um sinal claro de exaustão de preço. Como assim, Bruno? Quando a gente tem um movimento um pouco mais forte, né, por exemplo, igual aqui, onde o preço vinha numa acumulação, trabalhando aqui de forma cada vez menor, e a partir desse ponto aqui, nós tivemos aqui uma subida cada vez com mais volume, tá vendo? Mais e mais volume, acumulando movimentação até que ele fez o movimento máximo. Quando ele veio fazer o teste, ele não tinha caído com volume, ele não tinha interesse das pessoas, e isso que caracteriza um teste de região. Por isso que eu passei a cal para vocês, que eu fiz um vídeo aqui no canal explicando que era um bom ponto de compra, e a gente conseguiu acertar esse movimento de alta. Só que um movimento de queda com baixo volume caracteriza teste. Um movimento de queda com bastante volume caracteriza a queda real. E um movimento de queda com um volume muito alto, muito fora do padrão, normalmente caracteriza-se uma exaustão de preço. Né? Então esse aqui é um primeiro ponto que já me deixa aqui um pouco mais olhando para a Solana com um viés um pouco mais comprador. Né? Óbvio que eu vou falar aqui o que pode acontecer caso ela caia, mas isso me deixa com viés comprador. Outro ponto que me deixa com viés comprador em relação à Solana é justamente como que essas quedas foram feitas, né? Todo o movimento de queda que aconteceu antes não tinha dado sobrevenda. Nós não tínhamos uma sobrevenda em Solana desde quando ela fez aquela primeira correçãozinha, né, que foi quase uma sobrevenda, depois quase uma sobrevenda, quase outra sobrevenda, sempre formando os fundos aqui da Solana, e depois a gente só teve outro movimento desse nesse teste aqui, que também foi nosso ponto de compra, né? Então a gente tem um padrão aqui na Solana que ainda está respeitando, digamos assim, né? Depois disso, só tivemos aqui, né, o último região e essa região um pouco mais forte que aconteceu o aumento expressivo do volume. Então a gente está trabalhando na região de base pensando pelo RSI. Então a gente tem dois fatores aqui que confirmam isso pra gente, né? Segundo fator, é a primeira vez, depois de bastante tempo, que a gente tem um distanciamento do preço médio. Se vocês acompanharem aqui a média do meu gráfico, vocês vão perceber que esse movimento aqui, ele veio, né, sempre trabalhando muito próximo disso, perdendo pouco, bem pouco aqui do preço médio. E agora foi a primeira vez que ele fez um rompimento um pouco mais agressivo. Isso aqui pode indicar um momento de acontecer um fundo e poder ter um possível repique aqui no preço da Solana. Então, mais outro ponto que me deixa aqui com um pouco mais confiante em relação a isso, né? O ponto que me deixa mais confiante de todos é justamente o fato de que, se a gente olhar aqui, analisar o fluxo de Solana nesse momento, nós temos uma base de preço sendo formada. Quando tivemos a queda, tivemos uma queda formada perdendo liquidez, né? Consumindo liquidez. O mercado caía com bastante força, consumia liquidez, voltava. E aí ele não renovava a liquidez acima, ele não mantinha aquela liquidez naquela faixa de preço. Quando ele caiu agora, né, tinha uma quantidade absurda de liquidez, então fez outro rompimento. Depois agora, por último, outro movimento. E nesse momento, está sendo o momento que nós temos mais concentração dessa liquidez, né? Então, concentração de liquidez absurda aqui a fundo. Daqui, a gente não tem alguma região ou muito extrema para que tenha interesse das pessoas em liquidar isso, ou alguma região muito absurda que na cara do preço poder ser zerada e acelerar o preço em queda. Então, é mais um ponto aqui que eu acredito que pode formar um ponto de base para a Solana.
Com isso, o próximo ponto que nós temos aqui com bastante liquidez, pensando em escora única, seria aqui por volta do 200. Né? A gente está trabalhando agora, nesse momento, aqui no 142,39. E agora, entre essa movimentação, a gente tem uma região aqui entre o meio deles e no final um 200. Ou seja, a gente tem um espaço de subida agora pelo menos até o 200. E isso aqui poderia ser exatamente a movimentação que voltaria próximo ao preço médio. Então a gente tem uma região muito boa, com vários sinais, né, indicativos de compra aqui. O que me deixa preocupado? O que me deixa preocupado é justamente o fato de que nessa queda, aqui, ó, nessa última queda, deixa eu limpar aqui, nessa última queda que fez esse movimento do rompimento, nós tivemos um aumento do volume de forma muito agressiva, assim como foi o primeiro movimento de queda, certo? Isso aqui caracteriza aqui pra gente um movimento de exaustão, porém, nesse movimento de correção, nós só tivemos um momento de compra, né? E esse momento de compra foi quase que equiparado em um único só. Então, onde que a gente tem um ponto aqui de segurança em relação à Solana? Nosso ponto de segurança da Solana é aqui por volta, deixa eu pegar aqui, é aqui por volta do 131,44, né? 131,44, deixa eu dar um zoom, é o meu ponto base aqui, 132, 132 é meu ponto base de Solana. O ponto mais perigoso aqui seria no 120,20, sendo o nosso ponto aqui de trava, região de trava aqui para Solana. Eu vou até marcar uma linha aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Essa região e essa região, tá? Essa por base em relação ao aumento do interesse e essa por questão da liquidez. Com isso, o gap que nós temos aqui de movimentação, que startou esse movimento, está ali por volta de 168. Ou seja, eu teria como alvo o 168 nesse momento aqui, como um possível teste da Solana, né? Se você reparar a movimentação que aconteceu aqui no 4 horas, nós temos basicamente uma movimentação onde o preço cai aumentando o volume, para de executar a venda e a gente tem uma compra executada em massa aqui. Então poderia ser aqui um fundo ascendente e daqui a gente poderia ter algum tipo de indicativo de compra para eu poder botar o stop aqui abaixo e tentar surfar pelo menos até o 168. Né? A partir daqui a gente teria agora espaço para poder subir e se tiver liquidez, subir até o 200, que seria o nosso alvo principal. Né? Então, se eu fosse definir agora um ponto base para a Solana, seria o 168, alvo, né? Desculpa, 168,90 e o 200 como nosso ponto aqui de referência para possível região de alvo, tá? Como 200. Bruno, e depois? Depois eu não sei. Não sei. Essas aqui são as informações que eu tenho no momento e é o que eu tenho estudado aqui para poder pensar em fazer algum tipo de operação. Né? Dito isso, nós temos aqui uma estrutura, né? Pontos positivos para a Solana seria esse, mas agora pensando em pontos negativos, nós temos aqui uma estrutura no diário, que não é pouca coisa, onde nós temos aqui pouquíssima região entre o preço atual e o preço que realmente teve algum tipo de impacto aqui a mais longo prazo, que seria ali por volta dos 77. Então, se Solana perde essa base de preço e começa a aumentar as ofertas, porque uma coisa eu vim com os dados de agora, outra coisa pode acontecer amanhã, depois, a gente não tem como saber isso. Mas esse movimento agora, se ele perder essa região e tiver liquidez e renovar a liquidez cada vez mais abaixo, a gente pode ter sim um rompimento de Solana buscando 80 mil a 77, tá? Entre 80 a 77 dólares aqui por unidade, tá? Então a gente pode ter sim um movimento de rompimento. Qual é o nosso ponto base? Onde que a gente vai poder prestar atenção? São esses pontos que eu comentei com você. Se ele perde aqui por volta do 147, a gente poderia ter alguma coisa um pouco mais interessante, uma movimentação um pouco mais interessante, mais confiante pensando no gráfico diário. E é isso, se ela perder essa região aqui, nós realmente tem que preocupar, tá? Se a gente aplicar uma ferramenta de filtro aqui, né, pegando uma regiãozinha aqui, ó, e eu aplicar daqui até aqui, que é o último preço que foi negociado, a gente só começa a trabalhar num ponto importante para compra a partir do 115. Então a gente chegou muito perto disso, mas ainda assim o 115 aqui vai ser um ponto chave, né? Eu poderia imaginar até o 115 aqui como um ponto de segurança, mas a partir do 115 que realmente ficaria barato. Então a gente teria que confiar na movimentação, né, que as pessoas poderiam ter interesse um pouco a mais agora. E tem uma coisa que foi importante para isso, daqui a pouco eu mostro também. Então, por enquanto é isso. Se você coloca isso num gráfico semanal, né, para a gente poder fazer uma análise um pouquinho mais saudável, digamos assim, a gente também tem um espaço legal para cair. Porque no semanal, a nossa média está trabalhando exatamente aqui no início da região e a segunda média da metade do canal. Né? Então, a gente teria todo esse espaço entre os 113 aos 73 como um ponto aqui de base de preço. Principalmente essa região aqui por volta do 80. Bruno, você acha que cai? Não sei. Pelas informações que nós temos, não. E agora também a gente tem outro ponto aqui no semanal, que é uma base de preço em 50% do RSI. É uma coisa que não acontece desde os fundos que eu comentei com vocês. Então, tivemos aqui um indicativo de venda, né? Só que aqui também tivemos. Então, agora, fez um teste,
caiu, aumentou o volume agora, nesse ponto que está agora. Se não perder essa região, a gente pode sim ter uma movimentação de volta até o 200, que também seria um preço um pouco mais, preço médio um pouco mais curto, né? Então, dito isso, temos aqui como referência, né, pensando em venda. Bruno, quero shortar, estou acreditando em venda. Aí, onde seria um alvo interessante? Seria um alvo no 112, depois no 92 e depois no 77, 80, que você achar um pouco melhor. Né? Temos 3 alvos de venda aqui. Pensando em compra, foi a análise que eu acabei de falar aqui com vocês, fazer com vocês. A informação positiva, né, que nós temos aqui para Solana, deixa eu abrir aqui para vocês rapidão. Informação positiva que tivemos essa semana, que agora foi que a CME, né, a partir do dia 17 de março, vamos ter um ETF, né, pode lançar um ETF de Solana. Então, quer dizer que agora institucionais podem operar Solana de uma forma, né, profissional, digamos assim. Eles podem ter injeção de caixa. E isso aqui pode ser o suficiente para que nós possamos executar posições, ter uma compra em massa de Solana e faça retomar pelo menos até a região do 200, que é o nosso alvo principal, né? Bruno, e depois disso, você acha que Solana faz 55 mil vezes? Você acha que Solana faz isso, faz aquilo? Eu não sei, meu papel não é esse, meu papel é, eu sou um trader, eu trabalho com especulação de curto prazo. Eu não tenho como chegar aqui e ficar avaliando projetos longo prazo, não é isso e essa não é a proposta do meu canal, tá? Mas eu acredito que se acontecer um interesse maior das pessoas, né, principalmente de institucionais, nós podemos sim ter uma movimentação de recuperação um pouco mais forte do que o esperado, e a partir disso a gente pode formar novas bases de preço e que o mercado acabe, né, movimentando um pouco mais. Ao contraparte, a gente também acaba tendo bastante liquidez em Solana, que poderia ser usado como, né, zerar a posição para comprar um ativo um pouco mais barato, como eu comentei com vocês. Então, o que nos resta aqui é aguardar, mas por enquanto, nesse momento, a única coisa que eu espero de Solana seria exatamente uma correção próxima a essas regiões e um reviravolta até o 200, né? Então fiquem de olho, talvez podemos ter um short dessa região, pelo menos até o ponto aqui do 111, né, que eu comentei, 113, 111 por aí, mas ainda assim o meu alvo principal vai ser ali uma correção, pensando em movimentação de alta pelos motivos que eu comentei. Bacana? Então comenta aí o que você acha, se você também acha nisso, o que você pensa que pode acontecer com o Solana. Lembrando que aqui embaixo, se você quiser aprender a operar e entender o que eu faço, pegar alertas, a IA, tudo que você tem direito, você entra para a comunidade, tá? O link vai estar aqui na descrição. Se você não me segue no Instagram, também vai estar aqui embaixo. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Tamo junto, é só o começo.